Oi, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadoras e telespectadores do Brasil das Gerais. Olha, muita gente acha que etiqueta é futilidade. As regras ganharam força no século XVII, na monarquia francesa, quando foram criadas normas de comportamento à mesa, de convivência e de como se vestir. Mas a verdade é que, atualmente, ter etiqueta é saber conviver com as pessoas, se comportar nos espaços públicos e respeitar o outro. Algo que muitas vezes nós sentimos falta, né? Agora, como resgatar esses valores? Vamos falar disso no programa de hoje. E olha só, hoje é sexta-feira, nós temos a atração musical Kelber Pontes, músico e professor. Vamos lá? Vamos lá, professor. Agora eu vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois essa vida não tá sopa. E eu pergunto com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Agora já não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não tá fácil de arranjar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa? Com que roupa? Você falou? Então, se você tem algo a dizer, os nossos canais de comunicação estão abertíssimos para você, começando com brgerais@redminas.mg.gov.br, no meu blog robertazampete.com.br, pelo Twitter, twitter.com/brgerais e pelo facebook.com/Brasil das Gerais. Lembrando que hoje é sexta-feira, é dia da cesta. A cesta do Café Três Corações não está aqui no estúdio, mas tem para os amigos do facebook.com/Brasil das Gerais. Entra lá na nossa página, curte a nossa página, e a outra cesta para os nossos telespectadores pelo telefone 3209-0021. Então, começar com o professor Pedro Baggio, que foi meu professor, né, Pedro? Então, essa coisa da etiqueta, né? Ela é importante desde a época dos faraós. Isso é só para curiosidade, para colocar assim essa questão histórica, né, para os telespectadores. Sim, ela vem de um tempo ao longo da história, né? Mas efetivamente ela se consolida no Império de Luís XVI, principalmente pelo folclore de Maria Antonieta, que era casada com ele. Apesar da simbologia da própria palavra e da origem dela nascer com Luís XIV, que eram etiquetas mesmo, bilhetes que a corte eram escritos naquela época para as pessoas como é que elas deveriam se comportar quando iriam participar dos eventos no Palácio de Versalhes. Uhum. Então, a própria origem vem daí. Né? Como hoje, dentro de algumas empresas, organizações, você tem até manuais de conduta, de comportamento. Uhum. Né? Até essa própria palavra, etiqueta, ela significa comportar, né? A origem dela era exatamente normas de precedência entre a nobreza, onde cada um caberia numa mesa, especificamente, e do outro lado, da questão comportamental, pessoal, como que as pessoas iriam se comportar diante do rei. Porque naquela época era um espetáculo assistir Luís XIV almoçando, ou jantando, ou fazendo as refeições. E mais tarde, isso começou a incomodar a nobreza num determinado momento. O próprio Palácio de Versalhes, para se ter uma ideia, eles faziam de 3 a 5 mil refeições por dia. Né? Eram banquetes enormes, superproduções ali dentro, com várias pessoas atendendo, né? E aí eles tinham que ter alguém que cuidasse
dessa parte e dizer para as pessoas como é que elas iriam se comportar. Depois nós vamos falar só de curiosidade também, quer dizer, o que naquela época era regra da etiqueta que hoje caiu, mas Silvana Lages, você vive por conta disso, né? Quer dizer, por conta também disso, né? De ensinar as pessoas como se comportar, não só em casa, você trouxe ali para a gente... Umas montagens de mesa. Umas montagens de mesa, nós vamos mostrar daqui a pouquinho. No segundo bloco, né? Mostrar para os telespectadores, desde uma coisa assim mais elegante, até em casa, no dia a dia mesmo, mas também para as pessoas no trabalho, né? Com certeza, porque muitas vezes a gente escuta a etiqueta, frescura, são normas, são regras, nada mais, nada menos são regras sim, para poder conduzir o bem viver, o bem-estar entre as pessoas. A convivência, né? Eu digo que a relação das regras de etiqueta, postura e comportamento são as mesmas do que as regras de trânsito para a segurança da sociedade. Então, se você tem todas as regras, se todo mundo sabe como se comportar, todo mundo compartilha, fica tudo muito mais fácil, flui com mais naturalidade, a gente não magoa as pessoas e a base é o respeito do indivíduo, do outro, o bem-estar do outro. Se você pensar como que o outro deve te tratar, a partir do ponto de vista como você gostaria de ser tratado, você vai tratá-lo de uma forma adequada e vai sempre assim, respondendo, e vai sendo um jogo onde todo mundo vai sempre sair satisfeito dos ambientes. Então, não é frescura, não é nada desnecessário, não é coisa que é privilegiado de classes sociais mais altas, muito pelo contrário, é para todo mundo. E adotando essas pequenas regras, essas novas posturas de comportamento, não só no ambiente social, familiar e corporativo, tudo fica muito mais fácil. E hoje, as pessoas, né, estão se afastando muito dessas regras de comportamento. Você vê comportamentos aí que você fala assim, meu Deus, como assim? Pois é, mas antigamente isso, quer dizer, o que as pessoas andam fazendo errado, como é que elas deveriam fazer, mas daqui a pouquinho, porque nós estamos aqui com a Miss Minas Gerais, gente, que é a Isabela, linda. Então, você como Miss, como é que é essa coisa? Olha, eu tenho que contar a verdade. Quando foi esse processo ainda da seleção do Miss, eu fiquei feliz de ter notícia que eu ia ter que lidar com a etiqueta de uma forma diferente, porque como o professor estava falando, a etiqueta realmente ela já foi uma coisa muito burocrática, que as pessoas tinham que pegar no talher de uma maneira diferenciada. Isso é importante sim, como a Silvana estava falando, mas é uma coisa que a gente consegue fazer com um pouco de bom senso, né, Roberto? E aí, quando eu comecei com esse processo de me tornar Miss, de procurar seguir esse caminho, é que eu conheci essa outra etiqueta mais moderna, do século XXI, que tem muito mais a ver com a educação, com um pouco de jeitinho que a gente tem que ter cuidando de todo mundo, né? É um carinho mas assim, mesmo. Exemplo, o que você teve que se adaptar, Isabela? Olha, exemplo, com certeza, Roberto, a forma de se sentar. Eu acho que é uma coisa que todas as pessoas... Eu tô olhando aqui, ela é elegantésima. Abre pra gente ver como é que ela tá, assim. Eu acho que é uma coisa que todos os dias as pessoas deveriam se preocupar um pouco e que a gente vê que hoje em dia as pessoas não se preocupam tanto, né? E a posição corporal transmite muito do nosso interesse pelo assunto, da maneira com que a gente se porta. Então, eu acho importante a pessoa ter sempre a visão. Olha, eu vou ficar um pouco com a coluna ereta, vamos sentar, se for mulher, com as pernas fechadas, que dá um ar mais elegante, de fato, e causa até um bem-estar na conversa, né? Porque a pessoa se sente assim, posso conversar com essa mulher, é possível. Um homem é diferente, né? Ele já pode sentar com as pernas abertas, como o professor está e tudo, mas nós mulheres, a gente realmente precisa manter uma elegância aí, pelo menos a coluna no lugar e os pés bem a hora que fala coluna ereta, a primeira coisa que a gente faz, não é? Agora, e você, Nádia? Você preparou Isabela, né? Sim. E você, bom, a Nádia é mãe de Miss, você foi Miss também? A época do Pedro Álvares Cabral, mas foi. Ela é super bem-humorada. Ela é ótima. Mas quem foi rainha nunca perde a majestade, né? Com certeza, mas é lindíssima, né? E a filha também foi Miss. Você foi Miss quando? Não pode falar. Nossa! Gente, mas o tempo assim sai voando. Eu sou da época de Vera Fischer. Então é muito recente, mas vamos passar esse lado de data, né, e tudo. Mas a sua filha foi Miss mais recente. A Nádia foi Miss Ubá, que somos de Ubá. Ela foi Miss Minas Gerais e Miss Brasil. E até esse ano ela era dona da franquia do Miss Brasil Universo, mas também cansou. Pois é, agora você não cansou de preparar noivas, né? Não canso. Como é que é Adoro. essa preparação nessa questão? Saber se comportar, de saber falar, enfim, dessa coisa toda.
De administradora de empresas, eu passei para administradora de beleza. Então, hoje, eu recebo pessoas do Brasil inteiro na minha casa, elas vêm, moram comigo durante um tempo, uma semana, 2 semanas, um mês, de acordo com o que queira, porque eu tenho uma equipe que eu trabalho junto com eles, que eles trabalham junto comigo, de cirurgião plástico, de médico que faz bioplastia, de salão, de clínica de emagrecimento, de dentista. Então, se entra loura e sai morena. Entra morena e sai... Não é o meu caso. Não é o seu caso, você não entra loura, Não entrei loura. Sabe? Mas existe uma transformação. Que normalmente muitas não gostam de falar, mas normalmente todas passam por uma transformação. Sabe? Até pequenas cirurgias plásticas, Sim, pequenininhos. claro. Claro. É um silicone, é uma levantada no nariz, é um zigomático mais preeminente. Isso tudo pode, hoje em dia não tem problema. Tudo pode. O mundo inteiro faz isso. E nós no Brasil também não podemos ficar Pois é, atrás. agora, Isabela, o que você fez? Porque ela é linda demais, gente. Quando eu fui na Nádia, foi até uma surpresa, ela está aqui, ela pode até contar como que foi. Eu achei que eu ia chegar lá, Roberta, que a Nádia falasse, Isabela, vamos mudar tudo. O cabelo não tá bom, isso não tá bom. E pelo contrário, ela tem realmente um olhar muito aprimorado para melhorar um pouco as pessoas. O que eu realmente fiz, corrigi um pouquinho o nariz, que é uma coisa que praticamente todas as misses hoje fazem. Porque o nosso nariz inclusive, é uma não parece peça. que você mexeu no nariz. É o cirurgião foi, Mas mas ela não foi plástica, Não foi uma foi bioplastia. Foi É, só uma uma levantadinha. coisa muito sutil, mas que dá diferença. A pessoa jamais vai olhar para mim e vai pensar, não, foi isso que está dando diferença da Isabela. Não, mas o rosto da gente fica um pouco mais leve. Então, foi uma coisa que deu diferença. Agora, eu tive a felicidade de que o cabelo, ela não mexeu. Falou comigo, olha, seu cabelo moreno é dessa cor mesmo, continua assim e tudo, só deixa ele crescer mais, porque Miss costuma ter o cabelo maior e tudo com mais volume e tudo. Mas eu acho que o que ela ensina mesmo, a gente, é essa questão assim, de desmistificar a etiqueta, de te mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, você pode usar a sua beleza da melhor maneira possível. Se você tem pernas longas, então mostra suas pernas. São pequenos detalhes que, quando se faz o conjunto, se torna a mulher mais bonita de fato. Então, realmente, a cor do cabelo com a pele, a questão da maquiagem, como deve ser feita, maneira de andar, postura, como comer, o que falar, o que omitir, que horas que você tem que dar um sorriso quando vier uma pergunta indiscreta. Então, acho que essas coisas que acabam tornando o conjunto da gente muito mais legal. Eu não morei na casa da Nádia, porque eu sou de Belo Horizonte, mas, como ela falou, ela presta essa consultoria para várias meninas e algumas vêm de fora para fazer isso. Né? Legal, tá, agora. Amapá, vem do Amapá, do Tudo quanto é Ceará. canto, né? Agora, as pessoas, Nádia, esperam um comportamento diferente das misses? Sim, a verdade é que o Brasil é um celeiro de mulher bonita. Então, quando fala mulher bonita, você já pensa em Brasil. Toda esquina você acha. Verdade. Não é verdade? A Miss, quando ela tem um título, as pessoas querem ver uma coisa diferenciada. Ninguém quer ver uma Miss com a cara que ela levanta. Sabe, com a cara amarrotada, espreguiçando. Ninguém quer ver isso. Todo mundo, quando fala que é uma Miss, você quer ver uma mulher bem vestida, você quer ver uma mulher maquiada, com um salto alto. Você não quer ver a mesma coisa. Quer ver uma diferença. Porque senão, isso aí que é Miss? Ah, não, eu esperava uma coisa melhor, uma coisa mais bonita. Então, a Miss realmente, ela tem que fazer uma diferença, porque ela tem que valorizar o título dela. Se ela quer ser, ela tem que valorizar o título dela. E eu acho então, que é não vai nesse ser. momento que entra a maturidade, a responsabilidade, até o saber da etiqueta que a gente aprende com os nossos pais, né, na escola e tudo, para saber realmente dar conta desse título. Que é um título, de fato, e que você fica mostrando ele para as pessoas, e as pessoas querem reconhecer essa beleza em você, mas a beleza é mais do que a estética. Eu hoje não sou a mesma do que quando eu ganhei o concurso. A gente tem pequenas mudanças no dia a dia, né? Mas eu acho que a postura e a etiqueta é que realmente dão esse ar para a Miss aí, que perdura durante os anos todos. Não, você imagina uma Miss num restaurante ou num jantar chique, ela resolve espirrar com a boca aberta, sem tampar, sem nada, e atixim perto de todo mundo. Não pode. Alguma coisa. Mas aí, gente, não é só para Miss. Exatamente, é onde que eu ia chegar. Não é só para Miss, mas a Miss é mais olhada.
Com certeza. Sabe? A Miss... Porque geralmente são mulheres ali. altíssimas, né? Quer dizer, são, Sim, né? Mulheres sim. altas. Quer dizer, não tem jeito de ficar assim, de não aparecer, né? Nem aparece, Sim. né? Porque é bonita e alta. Lógico. Uma pessoa levanta, por exemplo, está comendo, ela levanta, tem que arredar a cadeira para ela sair, lógico. E deixa a cadeira ali no meio do caminho. E se olhado, puxa vida, ela não voltou com a cadeira para o lugar. E isso, as pessoas passam mais ou menos, mas a Miss não, a Miss é mais cobrada. Com certeza. Acho que na questão aqui focada da Miss, mas a gente tem que ver um outro lado, Sim. também o lado profissional. Hoje a Sim. ascensão no trabalho, os novos executivos, a gente vê isso muito com a geração muito nova, que não conviveu em determinado momento, até pela própria Constituição ou a própria questão histórica mesmo, né? Muitas pessoas achavam que ensinar a etiqueta ou certos comportamentos caberiam às escolas, e elas deixaram isso num determinado momento. Hoje a gente vê muito resgatado novamente, né? Você vai para uma entrevista de trabalho, essa entrevista de trabalho pode ser um almoço. Era o caso que ela está citando, de como se comportar, de como se espirrar, né? O modo de como você vai usar os talheres também, né? Então, isso é importante entender, porque senão o código, naquele momento, ele é muito mais de comunicação do que comportamental. O comportamental vem no segundo momento, que é quando você faz a imagem das pessoas nesse sentido. Agora, o que você vê as pessoas fazendo de errado? Vamos falar, porque é bom a gente sempre falar o certo, né? Mas Sim. aí, nesse caso, a gente tem que falar o errado, né? Para a pessoa poder aprender. Uma entrevista de trabalho, dependendo do perfil da empresa, a roupa, o traje, é muito importante, né? A forma como ele vai vestido. Isso tem um simbolismo. Então, você vê, tem autores que escrevem, por exemplo, um terno marrom te daria bomba numa entrevista de trabalho. Por E aí quê? você vê a culpa do marrom, porque o marrom não é uma cor que apresentável no sentido de, vamos dizer, configurado como seriedade, como Entendi. Transmitir. Tem que ser ali um terno segurança. escuro como um terno o seu. escuro, por exemplo, azul marinho, ou um terno cinza chumbo. Aí você fala, mas isso vai alterar? Em nada. Mas pode ser que a pessoa seja eliminada. Como um sapato aberto, a mulher com uma sandália, né? Um decote, por exemplo, numa entrevista. E a sobriedade e a discrição nesse momento, como ele está falando, optar por cores sóbrias é muito mais, você garante muito mais. Porque do outro lado, eu estou aqui numa entrevista de emprego com você. Então, eu estou conversando com você e a minha imagem, tudo que eu estou vestindo, tudo que eu estou falando, a forma como eu estou me portando, está transmitindo mensagens que está sendo codificada por você que está criando a minha imagem. E se eu estou aqui, talvez, como um tipo de cor também de roupa, que não é da sua preferência, que não é de... Você não vai falar assim, não, vou contratar fulano de tal porque eu não gosto dessa cor. Não é isso, mas você fala assim, talvez tenha alguma coisa na postura, na imagem, alguma coisa nessa pessoa que, assim, que não me transpareceu bem, que não te remeteu coisas boas. Segurança, talvez. Exatamente. Né? Então, se você for, você não sabe quem está do outro lado. Então, você tem que ir mais sóbrio e mais neutra possível. Agora, isso, a forma como você se veste, muito importante a gente relembrar aqui, e como você se porta nas entrevistas de emprego, são importantes, sim, mas elas são só a abertura da porta. Você tem que permanecer dentro das empresas daquele jeito. Eu digo que hoje as pessoas estão fazendo muito propaganda enganosa. Me ligam, me mandam e-mail, querendo saber como se comportar e como se vestir no momento da entrevista, e depois vai de qualquer jeito. Aí, as empresas se sentem como enganadas. Não, foi propaganda enganosa, não foi essa a pessoa que eu contratei. Então, é muito importante que esse comportamento e tudo isso prevaleça. E, né, professor, o que a gente vê, se for ver a base de todas as regras, de todos os códigos, nada mais é, nada menos do que bom senso. A base é bom senso. E que isso vem de dentro. Não é importante o saber ali manusear, o mais importante não é saber o manuseio dos talheres, é saber a dimensão, o que é etiqueta, o que eu usando eu vou estar beneficiando, me beneficiando e beneficiando as pessoas, o que eu não usando eu vou estar, e o respeito ao outro. Ninguém quer sentar à mesa conversando com gente de boca aberta, falando. Tem gente que vai comer... mastigando, você enxergando tudo lá dentro, não é. Abre a boca, vai colocando. Gente, coquetel de festas, lançamentos, as pessoas ficam do lado, avançando. Você já viu a situação de os garçons
São levando quase que o garçom pede segurança para poder chegar do outro lado, que ninguém consegue ser bem servido. As pessoas ficam ali na boca, né, da saída. Festas de casamento, quem nunca viu as pessoas levando docinhos, aquele monte de doces. Teve uma vez que foi assim, parece que a gente que trabalha com assunto, parece que a gente atrai, né? Aí teve um dia que eu estava num casamento, aí veio uma senhora, até bem vestida. Aí eu falei, essa senhora vai aprontar. Porque o marido já ficou com vergonha, já foi lá pro outro lado. Eu falei, nossa senhora, e foi pro outro lado. Aí ela chegou do meu lado, eu estava ali degustando uns doces. Quando eu falei assim, já sou profissional. Aí eu dei corda, né? Eu disse assim, o que é? Ela abriu a bolsa dela, dentro já tinha um saco plástico, com a boca toda virada, para ela encher de docinhos, e não das outras vezes eu danificava minhas bolsas todas, que amassava, era horrível. Amanhã, no café da manhã, vai ser uma delícia. Eu, então vai, coloca mais aí, vai. Deus te acompanhe. Então, assim, ela não está ali nem pensando que toda uma festa, todo um evento, tem um planejamento, que planejou isso, que extrapolou ali. Desmistificar um pouco isso, né, desse comportamento e até ensinar as pessoas. Porque tem hora que você tem que falar como é que se comporta, tem muita gente que não sabe. Pois é, mas vamos falar disso mais no segundo bloco, acho que isso é interessante. Sim, gente, eu fui pouquíssimo tempo atrás num casamento e adoro bem casado. Acho que aquilo ali é o mais gostoso para mim do casamento. E eu saí, fui pegar peguei um. Pra cada, né? Mas as pessoas não estavam indo embora, a gente chegava lá com a bolsa e colocada. Eu falei, meu Deus. Deixa eu levar para minha mãe, minha avó, meu irmão, meu tio, meu cachorrinho. Quero levar para todo mundo. Aí eu fiquei impressionada. Falei, meu Deus do céu. Claro que poucas pessoas ali usufruíram da delícia do bem casado. Mas nós vamos fazer intervalo. Tem música no segundo bloco, nós vamos conversar, tá? Se você tem algo a dizer, e hoje é Sexta na Sexta, tem a Sexta do Café Três Corações, tem a Sexta do Café Três Corações para os amigos do facebook.com/Brasil das Gerais. Se você não é nosso amigo ainda, por favor, entre lá, curta, compartilhe e entre no link de sorteio. Ou você pode ligar por 3209-0021. A gente volta daqui a pouquinho. Música. Vamos? Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem que conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha a